as línguas na igreja. Vamos só pegar aqui alguns, porque não vai dar para ler que é grande. Vai, 20, começa. 20. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Isso. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. É aqui. Para aí. Pronto, é bem aqui. O irmão mandou essa pergunta aqui para mim. Pastor, tem uma questão, me explique. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito, 1 de cada, e que haja. Depois Paulo diz, se não houver intérprete, fique calado aonde? E fale com quem? Diante disso, eu como aluno pergunto, por que então vários falam língua no meio da igreja de uma só vez? Bora, passa aqui. Bora, diz. Por que Paulo... Entendeu? Paulo está dizendo que na igreja, 1 ou 2 fale por sua, quando há, e se não houver intérprete, cale-se. Vamos lá. Para ter organização, né? Tem que ter organização no culto. Quando todo mundo está falando línguas estranhas, aí ninguém vai entender nada. Mais de vocês querem participar? Que nós vamos responder essa pergunta dele aí, ok? Em relação às pessoas que falam, pastor, eu acho que mesmo para demonstrar espiritualidade, ou tentar demonstrar espiritualidade no culto ali, né? Aí várias pessoas começam a falar ao mesmo tempo. E muitas vezes também, dentro do culto, é emocionalismo, porque vê o outro falando, e aí vira toda essa, como o irmão falou aqui, irmão César, né? Eles começam a falar e ninguém vai entender nada. Nós temos 2 dons aí. Nós temos primeiro o dom de variedade de línguas, que esse dom de variedade de línguas, lá vai, é um dom específico de exaltar a bondade e uma adoração para aquele que recebe, transmitir à igreja. Ok? Aí é o seguinte, esse dom não é para todos os crentes. Nem todos os crentes têm esse dom. É aqui que eu quero falar. Prestem bem atenção, porque nós vamos dizer alguma coisa aqui que muitos pentecostais vão se assustar. Está filmando aí? Muitos pentecostais vão se assustar hoje. Paulo não está dizendo que é para todo crente na igreja falar língua estranha. Não é isso. Paulo está tratando aqui sobre o dom de variedade que nem todo crente tem. Aqui o apóstolo São Paulo, viu, meu irmão? O apóstolo São Paulo, ele não está tratando desses movimentos que nós temos hoje, que todo crente pula e fala língua estranha ao mesmo tempo. De maneira nenhuma. Quer ver que eu vou falar isso na Bíblia? Atos. Vamos, Atos 2:4. Vamos lá. Eu sei de qual, mas eu quero que ele lê, porque é Bíblia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eita, que é bom a Bíblia. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Hein? Qual é a diferença aí entre Atos e Corinto? Já observaram agora? O que fez vocês notarem aí? Em Atos acontece o quê? E todos falam ao mesmo? Pronto, todos começaram lá no cenáculo onde eles estavam orando, todos falaram línguas estranhas. Pronto, eles receberam o batismo com o Espírito. E qual foi o sinal físico? Pronto, todos falaram língua estranha. Eles não estão em culto público. Eles estão ali para receber a promessa que Jesus prometeu, sim ou não? Nós vamos aos cultos, é só para falar língua, é? Pronto, nós vamos ao culto, é para adorar a Deus e ouvir o quê? A palavra proclama. Aí Paulo diz que no meio da igreja pode entrar um descrente e de repente, se ele vê todo mundo só falando língua estranha, ele vai entender alguma coisa? Mas se alguém estiver falando língua, o dom de línguas, e o Espírito Santo usar um intérprete, aquilo ali vai chamar a atenção do incrédulo. Não é assim? Revelará o segredo do seu coração. Agora olha para cá. A pergunta do irmão está certa. Aqui, Paulo não está legalizando que a igreja deve se reunir, todo mundo para falar línguas. No culto aqui ele está tratando do dom de variedade de línguas, que nem todo crente
Aí Paulo diz, e quando um for usado com esse dom, controle-se. Eita, mas é bom a Bíblia, irmão. Cada um na sua, aí entra a questão da ordem. Agora eu vou dizer para você que está me ouvindo bem aqui, está filmando aí direito. Sabe o que acontece hoje? A maioria, eu digo sem medo de errar, eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo. Um dia desse, aí o irmão perguntou na live por que ele não me viu falando línguas. Porque a língua estranha é um mistério entre eu e Deus, não é entre eu e a comunidade. Só que o maior problema é que muitos falam línguas para quererem exibir espiritualidade. Língua estranha é um segredo entre eu. E se eu estiver na igreja, eu pergunto para vocês, e se o Espírito Santo me usar, eu posso falar línguas? Na igreja eu posso falar? Sim. Agora o que foi que Paulo disse? Se não tiver intérprete, fique caladinho. Fica aqui com você. Pronto, essa é a doutrina pentecostal. Agora nós vamos dizer a verdade. Muita coisa nós erramos. Hoje tem, pode falar aí. Fala aí, senão o povo não escuta. Eu já ouvi crentes dizendo que quando o Espírito Santo toma ele não se controla. Não existe essa. O Espírito Santo me pegou, eu estou descontrolado. Inclusive aí no texto Paulo diz, o Espírito do profeta, não é o Espírito Santo, é o Espírito do... Paulo está dizendo que quando o crente é tomado por esse dom, pela variedade de língua, por língua, ele não fica de modo mecânico, perdendo a capacidade mental, a capacidade de pensar, racional, ele não fica doido. Pronto, ele recebe, e se ele recebe o dom de profecia, se ele recebe a variedade de línguas, ele vai estar em si porque ele vai entregar um recado de Deus. E naquele momento, não é mais Deus que está falando, Deus já entregou para ele. Quem está falando é o É por isso que aquela profecia precisa ser averiguada. Está aí da fonte que é Deus, e agora está no Mas esse profeta pode estar falando no emocional, pode estar falando na carne, pode estar falando pelo diabo. Então, pastor, como seria um culto pentecostal? Sabe como é que seria um culto pentecostal? O crente está na igreja para ouvir a palavra de Deus. O crente está na igreja adorando a Deus e glorificando pela sua palavra. Porque culto morto também não presta. Paulo diz, quando vocês se ajuntam, tem visão, outro tem sonho, outro tem profecia, e outro tem o quê? Pronto. Tem salmo. Agora pronto, seja tudo com decência aí. Olha aí, culto é assim. Agora olha para cá. O salmo, a doutrina, a revelação, tudo isso aqui tem que ter a base na palavra. Não é esse negócio. Nada disso. Receba daqui, pega daqui, derruba ela aí, toca ela aqui. Isso não é culto pentecostal. Não é nada disso. E nem é essa, porque tem irmão que na hora que pega no microfone já vai falando língua estranha. Nem sabe da igreja direito. Ele pronto, ele fica que nem panela de pressão, chiando. Que é isso, irmão? Prega o evangelho. Não é assim? A igreja pode dizer glória a Deus, o irmão pode dizer aleluia, sim ou não? E ele pode até falar em mistério com Deus ali quietinho, sim ou não? Agora a maioria de movimento hoje é para exibir o quê? Espiritualidade. Um quer dizer que fala mais língua estranha do que o outro. Pessoa dizer assim, está no culto. Um dia desse uma pessoa me assustou, eu no culto. Ei, o diabo não vale nada. Eu me assustei. Porque o diabo, irmão, a gente já sabe que ele não vale nada. Não precisa eu dizer na igreja. Primeiro o diabo já é derrotado, sim ou não? Nós temos um bocado de coisa que eu mesmo não faço. Mas tem irmão, pisa na cabeça dele, pisa na cabeça do diabo. O diabo foi derrotado, não foi por ti não, foi derrotado, foi por Jesus. Está lá em Romanos 16, 20. Então preste bem atenção que eu vou dizer aqui, hoje, essas histórias, esses cultos pentecostais que estão acontecendo hoje, essas ilusões, pisa na cabeça dele, derrama azeite nele, joga. Irmão, isso é tão absurdo, eu estava lendo aqui o livro do pastor Elinaldo, ele fala da urina santa. A pessoa que diz que é tão ungida que ela pegava e saía mijando nos lugares na cidade, marcar território, porque aquela urina era santa. Aí é por isso que tem muita gente que não crê hoje, mas no evangelho por causa dessas essas asneiras. Não é assim? Essas bobagens. Urinar. É o rugido do leão. É a unção do riso. É irmão entrar no culto. Isso é palhaçada. Isso não é poder de Deus. Eu imagino que se Paulo tivesse vivo hoje, e se ele viu absurdo nos crentes lá de Corinto,
Agora imagine se hoje ele estivesse vivo. Eu não sei nem como é que ele ia escrever a carta dele. É cai, é dente, é derruba. Isso não é poder de Deus e não é Pentecoste. Não é poder de Deus e não é Pentecoste. Tem nada a ver com isso aí. Então, as línguas estranhas na igreja, elas podem acontecer. Agora, vocês agora fizeram a distinção do dom da variedade de línguas para a interpretação. Pronto. Aqui, meu irmão, você entendeu agora, meu irmão? É que na igreja, Paulo aqui está tratando da variedade de línguas. Que essa variedade de línguas, quando elas são interpretadas, porque o irmão recebe a língua como um dom, revelando a bondade de Deus numa adoração espiritual, e de repente no culto, outra pessoa é usada com a interpretação de línguas, que é o dom de interpretar, e nesse caso, essa variedade de língua com a interpretação é uma profecia para a igreja, que a igreja deve receber para edificar. Mas se o irmão estiver falando aqui essa língua estranha e não houver intérprete, o que ele tem que fazer? Então pronto. Agora, a partir de agora, nós entendemos que variedade de línguas é um dom que nem todo crente tem. Então, se nem todo crente tem, é para todo crente falar língua? Não. No culto é para todo mundo bagunçar? Não. Paulo diz, se você estiver só falando língua estranha, faça o quê? Fique calado e fale consigo mesmo, sem exagero. Ei, irmão, tem exagero demais. Eu não vou nem falar aqui porque tem irmão que até me critica, mas tem exagero. Eu vejo pregador que está o tempo todo aqui sentado, ele não dá um glória a Deus, ele não dá um aleluia. Aí na hora que ele diz, vamos ouvir aqui o irmão, não é assim? Aí ele diz, na hora que eu cheguei aqui, que é isso? Eu já vi crente que você está aqui, ele está adorando a Deus, tem irmão que diz assim, não, mas cada um tem um controle. Não é assim não, meu irmão. A pessoa que tem um Espírito Santo, ele não é doido, ele é sábio, e ele mantém a ordem. Então nós temos que ter esse cuidado para não virar um desequilíbrio. E Paulo diz assim, deixem de ser meninos. Está aí ou não está? Então pronto, a temática é essa daqui. Medite nisso.